e hoje iremos falar sobre a expansão da consciência. O que será que nos leva a procurar pela expansão da consciência? Por muitas vezes carregamos questões por toda a nossa vida, crenças, bloqueios, limitações, sentimentos ruins, e vamos carregando isso, sabe aquele famoso empurrar com a barriga? Então vamos lá carregando, são coisas que incomodam, nos trazem certo incômodo, até em questão de ações. Temos certas atitudes com as pessoas que por muitas vezes não gostamos, mas sempre deixamos isso para depois. Vamos empurrando, o tempo vai passando, e o engraçado é que parece que sempre encontramos justificativas para não ir em busca da expansão da consciência, dessas mudanças, mesmo que trazem todo este incômodo, incomoda não só a nós, incomoda também as outras pessoas, porque as pessoas são os nossos espelhos. Então elas sempre podem comentar algumas atitudes que costumamos ter e nem nos damos conta, né, que realmente aquilo poderíamos buscar uma melhora. Então as justificativas são muitas. Agora eu não estou no meu tempo, eu vou olhar para isso depois, eu não tenho dinheiro para ir em busca de uma terapia, e assim vai. E o tempo vai passando, e essas mudanças não acontecem. E por muitas vezes olhamos para todas essas questões, olhamos inclusive como se estivéssemos repetindo padrões e atitudes até do nosso sistema familiar. Chegamos a falar: ai, nossa, como eu me pareço com a minha mãe. Eu tenho as mesmas atitudes que o meu pai. Isso eu faço igual uma tia, um tio. E a gente se incomoda com isso. Mas por que não vamos em busca dessas modificações na nossa vida? Porque não é fácil. É uma questão de coragem que precisamos ir em direção da expansão da consciência. E quando começamos em busca desta expansão, vamos lá falar o que é a expansão da consciência. É ter consciência do que eu faço, do que eu digo e do que eu falo. Não ter reação para tudo que chega para nós, sejam informações, mensagens, não ter aquela reação. E o que é a reação? Sabe um cachorro bravo? Quando ele percebe que ele está correndo perigo e ele avança, isso é o que costumamos nós fazermos, reagir. E quando estamos reagindo, não estamos conscientes dos nossos atos, das nossas ações. E quando estamos em busca dessa expansão, quando estamos conscientes, nós conseguimos pensar antes de agir. E quando pensamos antes de agir, isso evita muitas questões na nossa vida, principalmente mal-estar. Porque o mal-estar, ele vem para o nosso físico. Quando estamos de frente com alguma situação que não nos agrada e reagimos, trazemos várias sensações no nosso físico, seja dor de cabeça, um mal súbito, um mal-estar, e quando também reagimos, afetamos o outro, porque acabamos falando coisas que não queremos, porque deixamos esse reagir vir, esse impulso, porque não estamos conscientes dos nossos atos. E quando estamos em direção dessa expansão da consciência, nós começamos a buscar materiais que nos tragam informações. Então, talvez num primeiro momento, não consegue ter a coragem de ir em direção a uma terapia. Talvez para aquela pessoa seja muito naquele momento. Então, às vezes, as pessoas começam através de materiais, livros, vídeos e até pessoas. E quando vamos em busca desse material, estamos ali, procurando se conscientizar do que está acontecendo na minha vida, o que me incomoda, estando em busca desse autoconhecimento,
Quando eu vou acessar até outros tipos de materiais, é até estranho. Parece que é uma outra realidade. É como se olhássemos, um exemplo. Tem pessoas que às vezes ficam só vendo vídeos de brincadeiras, né, de pegadinhas, essas coisas. Quando você começa a focar numa outra situação, que é a mudança na sua vida, tem algumas coisas que elas não fazem mais sentido. Inclusive, eu digo por mim, a religião em si. Eu comecei a perceber, quando eu estava em busca da expansão da consciência, que a religião é algo que é formado pelos homens. Não é uma verdadeira conexão direta com o Criador. Por quê? Não necessitamos estar dentro de templos, dentro de igrejas, dentro de centros, para poder nos conectarmos com o divino. E lá atrás, quando eu não tinha essa consciência e alguém me falasse que ela não tinha uma religião, eu ficava indignada com aquilo. Eu pensava, como que uma pessoa pode não ter uma religião? Ela não tem uma conexão com Deus? Será que ela é um ateu? E não é, porque naquela época eu tinha muitos julgamentos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente dessa expansão que eu já adquiri lá atrás e vim carregando até para o meu dia de hoje. Porque realmente podemos nos conectar com o divino aonde quer que estejamos. Seja na nossa casa, às vezes no trabalho e da forma que desejamos. Por muitas vezes, as igrejas, os templos, eles querem que participamos de certos rituais e não há necessidade desses rituais para ter essa conexão com o divino. Claro que tem muitas pessoas que acabam necessitando, até para ser leve para ela, uma conexão com esses rituais. Às vezes acender um incenso, uma vela, colocar uma música de alta frequência para poder ser mais fácil para ela se conectar com o divino. Nós mesmo que criamos essas dificuldades, porque é tão simples nos conectarmos com o divino. Eu lá atrás também eu tinha esse bloqueio, vamos dizer. Para mim o Criador era algo tão superior, mas tão superior, que não era possível alcançar se eu não tivesse ali concentrada, se eu não tivesse dentro, né, do centro espírita, de uma igreja, seja de onde fosse. Eu achava que eu não tinha essa possibilidade de estar com essa conexão. Então foi quando eu comecei a fazer os meus cursos de física quântica, né, das terapias quânticas, que eu comecei a perceber o quão tão fácil é essa conexão. O tanto que o Criador nos permite nos conectar com Ele de uma forma tão simples. Simples através de uma oração, através de uma meditação. Às vezes até de uma forma de conversar com o Criador, né? Cada um tem uma forma de abordar, seja Deus, o Criador, o universo. Não importa, cada um vai mencionar a essa energia superior da forma que for mais leve, né? Da forma que realmente faça sentido para cada um de vocês. Mas lá atrás, quando eu percebi isso, eu falei, não é possível que é tão simples assim. E quando percebemos que essa grandiosidade do universo que está disponível a nós, nós podemos interagir e nos conectar a essa energia, tudo começa a mudar na nossa vida. O nosso olhar começa a mudar em todos os sentidos. Então, para mim, o que veio primeiro foi em questão da religião. Dessa questão de estar focada, de estar ali dentro de espaços físicos para ter essa conexão com o divino. E é incrível que quando estamos nessa busca da expansão da consciência, realmente o nosso olhar ele começa a mudar para tudo à nossa volta e principalmente para as pessoas, para o mundo, né? Para todas as questões que vêm em nossa direção. Mas para as pessoas começamos a olhar com um olhar de maior compreensão, um olhar de compaixão. Começamos a entender
que cada pessoa tem as suas questões. Muitos têm uma maior facilidade de lidar com essas questões, sabem dividir. Por exemplo, está lá no emprego, está trabalhando, teve questões dentro da sua casa ou no seu relacionamento, ela sabe dividir e deixar aquilo lá na sua residência e dentro ali do seu emprego, ela se dar por inteiro para aquele propósito que naquele momento é o trabalho. Mas muitas pessoas não conseguem dividir isso. E a gente começa a ter essa compreensão e começa a entender que muitas pessoas que lidamos no dia a dia, às vezes até em órgãos públicos ou mesmo privados, a gente é recebido de uma forma às vezes tão grossa, tão mal educada, que quando estamos com essa mente mais consciente, mais expandida, começamos a olhar com um olhar de amor, um olhar mais de compreensão realmente, de compaixão por aquela pessoa, porque não sabemos pelo que aquela pessoa está passando naquele momento que fez ela ter aquela atitude, que a fez agir daquela forma. E se não estamos nessa consciência, nós fazemos o quê? Reagimos. Então, se uma pessoa está sendo grosseira comigo, automaticamente eu reajo. Eu vou também devolver isso na grosseria. É devolver na mesma moeda que costumam falar. Mas isso só vai causar mal-estar entre essas duas partes. Porque, por vezes, se você consegue pensar para poder agir, inclusive você baixa a guarda dessa pessoa. Porque ela tá ali, às vezes, tão naqueles problemas que ela tá trazendo da casa dela, que ela não soube separar, que quando você começar a falar com ela de uma forma mais amorosa, equilibrada e educada, é como se desse um start nela. Ela fala assim, opa, peraí, por que eu estou agindo com grosseria com essa pessoa? Não tem motivo. E por muitas vezes as pessoas baixam a guarda sim. É desafiador? É muito desafiador. Isso tudo é com o tempo, é realmente com essa busca que cada um de nós estamos procurando. E aí vamos tendo essas mudanças no nosso dia a dia, vamos tendo essa compreensão, não só com as pessoas de fora. A parte assim que é mais importante é dentro do nosso próprio lar, porque dentro do nosso lar é onde temos os maiores desafios, às vezes com o pai, com mãe, ou às vezes com o marido, com os filhos. Então o nosso maior aprendizado, onde é o nosso maior desafio para mudanças na nossa vida, é dentro do nosso próprio lar. Por isso que algumas pessoas dizem que é mais fácil ser diferente com as pessoas de fora. Claro, você não tem um convívio diário com aquelas pessoas. Às vezes é um primeiro contato, mas e as pessoas da sua residência, do seu lar que você está ali no dia a dia? Esse é o melhor momento que temos para colocar em prática tudo que estamos buscando, tudo que estamos aprendendo, seja através de livros, seja através de meditações, porque as meditações também trazem uma grande expansão da consciência. E isso é muito importante, essa convivência com os nossos familiares. Nós queremos sempre mudar o outro. Essa é uma grande preocupação nossa. Nós sempre olhamos o defeito do outro. E não só o do outro, o nosso. Mas por que será que o nosso ênfase é tanto nos defeitos e não nas qualidades? Às vezes as qualidades elas se superam diante dos defeitos, mas focamos tanto no negativo. E por que será? Porque estamos envoltos desse coletivo, desse inconsciente coletivo, que é uma herança psíquica que interfere bem no nosso comportamento. Porque, vejamos, assistindo TV, tantas coisas que aparecem que parece ser um mundo perfeito.
Eu vou citar algumas coisas aqui. A mulher perfeita. A mulher perfeita tem que ter cabelo liso, tem que ter pele bonita, tem que estar bem vestida. E a família perfeita, que nos é mostrada através deste inconsciente coletivo. E quando eu falo inconsciente coletivo, muito vem da mídia. Então vemos lá um comercial da margarina, vemos lá aquela família feliz, alegre, todos tomando aquele café da manhã, sorrindo. Quando olhamos isso, nós trazemos para o nosso inconsciente que a informação é aquela, que aquilo é uma realidade. E a vida perfeita é ter uma casa própria, é ter um carro, é fazer viagens. E o relacionamento amoroso, então, nem se fala. São filmes e filmes que falam que tem romances onde o casal é perfeito, não existem brigas, de manhã estão lá dando os beijos como se estivesse, com hálito de menta. E aí você olha aquilo, então de forma inconsciente você traz aquelas informações. Nossa, aquela ali é a vida perfeita, eu preciso ir em busca dela. Só que quando você fica nessa busca dessa vida perfeita, isso vai te causar sofrimento. Isso não é a expansão da consciência. A expansão da consciência é você olhar para a vida que você tem hoje com uma imensa gratidão e fazer da sua vida a vida perfeita. Porque podemos, sim, com o que temos, ter essa vida perfeita. Claro, podemos ter muito? Podemos, é óbvio que podemos. Inclusive podemos estar conectados com o divino e também conectados com o material, porque estamos aqui neste orbe para evolução e não tem como não estarmos conectados com essa materialidade que tem aqui neste momento, inclusive com a energia do dinheiro. Isso faz parte da nossa evolução neste orbe, neste período de expansão que está tendo aqui na Terra. É necessário e por vezes nos bloqueamos de ter acesso a bens materiais por julgarmos, por trazermos crenças que isso nos tira da conexão com o divino. E não, o universo, o Criador, Deus, como cada um menciona, nos traz aí infinitas possibilidades para que possamos ir em busca dessa felicidade. E o que é importante em tudo isso? Nós devemos nos sentir felizes sozinhos, não que precisamos ficar sozinhos. Mas se sentir felizes sozinhos é se sentir realizado consigo mesmo, é sentir aquele amor próprio dentro de nós e saber que não depende do outro alcançarmos as nossas metas, sejam metas amorosas, sejam metas profissionais, sejam metas voltadas para a felicidade como um todo. É saber que tudo depende apenas de mim, que eu sou responsável pelos meus próprios atos, mas por vezes ficamos tão conectados ao outro, em querer se comparar ao outro, à vida do outro, que não olhamos para nós mesmos. O nosso olhar está ali só voltado, para aquele outro. Bom, aquele lá sempre está falando, que tem um relacionamento amoroso maravilhoso, que o companheiro, a companheira é ótima, que viaja para tudo que é lugar, e tem um carro bonito, tem uma casa bacana, e a gente fica focado naquilo. E quando a gente se foca naquela outra pessoa, a gente não olha para dentro de nós mesmos. Não focamos que nós sim devemos encontrar a força, a confiança para ir em busca de tudo que desejamos para a nossa vida. E às vezes é mais fácil colocar a culpa em quem está ao nosso redor, nas situações que vêm no nosso caminho.
É mais fácil, se você está no emprego e não consegue subir de cargo, falar que você não sobe de cargo porque o seu gerente não te proporciona isso porque ele não vai com a sua cara. Que você não tem um relacionamento amoroso porque as pessoas não querem nada sério. Elas querem apenas com o ficar, né? Que é algo mais livre. Mas quando eu tenho em mente que eu quero algo para minha vida, eu vou em busca disso. E quando eu vou em busca, eu começo a expandir o meu campo energético. Por quê? Eu estou vibrando numa outra frequência. Eu não estou vibrando na frequência da reclamação, do vitimismo. Naquela frequência como se eu fosse uma criança que tudo reclama, como todo mundo fez algo de errado. A pessoa tem a pior vida que ela poderia ter. Tudo acontece com ela, sabe? O emprego que não deu certo, é a vida amorosa. São infinitas assim situações que dá tudo errado com aquela pessoa. Mas por quê? Ela vibra naquilo. Então, quando estamos em direção a essa consciência, ao autoconhecimento na nossa vida, a nossa vibração vai mudar. Nós estamos indo em busca de conhecimentos para nos trazer uma consciência mais aberta, de olhar para dentro de nós e nos compreendermos. Por que agimos daquela forma? Por que eu faço aquilo? Por que eu atraio aquilo para a minha vida? E no autoconhecimento você se permite a isso. Conforme você vai lendo livros, vai vendo vídeos, ouvindo áudios, vai se conectando com essa espiritualidade, com essa divindade, parece que tudo vai ficando mais claro na nossa vida. Quando estamos em busca dessa consciência, como a nossa vibração muda, automaticamente pessoas que estão ao nosso redor vão sentir essa vibração. E algumas não irão se conectar à sua energia. Primeiro, porque você começa a ter pontos de vista diferentes. Então pode acontecer uma situação, como eu mencionei, em que alguém foi grosseiro e você não revidou. Você realmente parou, pensou e compreendeu que aquela pessoa pode estar passando por uma situação difícil e ela não soube fazer diferente. Aquela é a forma, né, dela trazer aquilo à tona, aquele sofrimento. E se tiver alguém junto que não pense da mesma forma, que não está nessa busca, ela vai te recriminar. Ela vai falar assim, nossa, mas por que você não foi grosseiro com aquela pessoa? E aí você vai querer argumentar, você vai ter esse ponto de vista e essa pessoa ela não vai aceitar. E se ela não aceitar, tudo bem. O que é importante é que para você está sendo leve estar nessa nova etapa da sua vida. Então muitas pessoas elas se afastam porque não concordam com os seus pontos de vista e também elas não estarão compatíveis com a sua energia. Isso é fato. São pessoas, essas pessoas que se afastam são pessoas geralmente negativas, são pessoas que têm uma outra visão de mundo, têm uma outra visão das pessoas, então elas vão acabar se afastando. Só que da mesma forma que algumas pessoas se afastam, outras pessoas começam a vir em sua direção. E é quando, inclusive, começamos a mudar as nossas amizades. E isso é algo que começa naturalmente. É incrível que essas próprias pessoas vão se afastar de você. Então nem vai ter a necessidade de você se afastar delas, porque elas vão sentir que algo está diferente. Claro que se no meio dessas tiver pessoas que também queiram se modificar, elas vão inclusive perguntar para você, nossa, o que está acontecendo? Estou percebendo que você está mais tranquilo, você está mais leve, você está tendo um olhar diferente, né, para situações que acontecem, mesmo as dificuldades na vida, o que você está fazendo? E aí você vai acabar compartilhando com essas pessoas
O que você está buscando que está te trazendo toda essa modificação na sua vida? E por vezes pessoas que antes não se conectavam a você porque você estava numa outra frequência, numa frequência às vezes de reclamação, de mau humor, se ela também, né, tá nessa busca, ela vai começar a entrar em conexão com você, porque sua energia muda. Nós somos campos de energia, então nós somos um amontoados de células que formam eu, que forma você, que forma objetos, tudo à nossa volta. Formam coisas que podemos ver e também coisas que não podemos ver, como por exemplo a voz, não é algo que a gente vê, né? O som, então um sinal do Wi-Fi, então algumas coisas a gente não consegue ver, mas sabemos que elas têm frequências, que elas têm energia também. Então, se eu modifico a minha energia quando eu estou nessa expansão em busca de ser uma pessoa melhor, automaticamente o que está à minha volta também recebe tudo isso. E o que é importante? Sempre buscarmos sermos pessoas melhores, primeiramente para nós. Claro que passamos por certas situações, certas dificuldades e desafios, por exemplo, dentro do lar, com o esposo. Eu percebo que eu sou uma pessoa grosseira, que tudo que meu esposo faz eu repreendo, e aí eu falo assim, eu quero mudar porque eu quero ser uma pessoa melhor para o meu esposo. Não, essa busca tem que ser primeiro para nós, porque quando nós estamos bem conosco mesmo, olhamos para dentro, né, do nosso ser e sentimos esse amor próprio, se eu me amo, eu consigo dar amor para o outro. Eu só consigo dar o que eu tenho aqui dentro de mim. Então, se eu vou para essa busca, a pessoa mais importante sou eu. E quando eu me amo, eu consigo amar o outro, eu consigo ter um relacionamento em que sou amada, em que sou respeitada e eu não crio expectativa neste relacionamento para o outro suprir essa necessidade minha de amor, porque eu me supro com esse amor. Então, eu me sentir sozinha, mas estar bem comigo mesmo, quer dizer que eu tenho esse amor próprio dentro de mim, eu me valorizo. E quando eu me valorizo, o outro também vai me valorizar. E quando eu estou mudando, as pessoas ao meu redor também vão mudar, porque eu vou agir diferente com essas pessoas. Então, se eu tenho dificuldades dentro do meu lar, para uma pessoa que mora com o pai e com a mãe, às vezes tem lá, né, um certo desafio com a mãe, que sempre estão ali se debatendo, né, sempre estão naquela briga. Se eu começo a ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica, essa mãe vai começar a perceber que tem algo diferente e vai começar também a agir diferente. Mas nunca pense nessa mudança em relação ao outro, tá? Pode ser que isso aconteça ou não, é uma escolha de cada um. O que é importante é você estar mudando, é você estar se sentindo leve. Você está indo em busca do que tanto você almeja. É equilíbrio? É harmonia para sua vida? É prosperidade? Não importa o que você esteja em busca, né? Ou seja, o amor, né? O amor da vida. Ou não importa o que você esteja em busca, mas tudo que você faz é para você ir em direção a tudo isso, porque o universo, ele nos proporciona todas essas infinitas possibilidades na nossa vida. Só que precisamos estar abertos para poder receber tudo que o Criador disponibiliza para a gente, porque Ele disponibiliza sim a alegria, a felicidade, a abundância, a prosperidade, mas desde que eu me permito, desde que eu não fique no meu lugar de vítima, num lugar infantil, que eu realmente me poste no meu lugar de adulto, de responsável pelos meus atos, sem ficar apontando o dedo para ninguém, sem ficar culpando ninguém
pelas minhas lamentações, por tudo que acontece de errado na minha vida. Porque se acontecem coisas erradas na nossa vida, é porque eu estou atraindo isso, de uma forma ou de outra. Eu posso ter, claro, direcionado lá para nossa infância, trazendo coisas, carregando situações da ancestralidade, dos pais, sim. Mas eu também posso estar em conexão com esse inconsciente coletivo que me faz agir daquela forma. Então eu preciso começar a olhar e me responsabilizar pelos meus próprios atos e dizer sim, eu sou responsável, e não ficar se preocupando com o julgamento dos outros, porque isso é algo que interfere demais na nossa vida. Nós queremos mostrar, às vezes, ser uma pessoa que não somos, apenas para agradar o outro. Então ficamos com medo de julgamentos. Por vezes, nem falamos o que pensamos realmente para poder não contrariar aquela pessoa, para não sermos excluídos, às vezes até do grupo familiar, no ambiente de trabalho. Então ficamos com todo este medo e precisamos ter confiança de que podemos expressar a nossa verdade sem ter medo de ser julgado, porque cada pessoa é um ser único. Você pode falar algo que aquela pessoa não concorde. E qual o problema? Está tudo bem. Então, quando você se posiciona, quando você toma posse da sua vida e sabe que você é protagonista dela, não importa o que as pessoas ao seu redor vão pensar de você. Então, a gente não se preocupa mais com o que as pessoas estão pensando. Eu vou em busca do que é mais leve para mim. E daí eu começo a me posicionar. Por quê? Eu antes dizia sim para tudo e para todos. Mesmo que não fosse leve para mim, eu estava aceitando situações, os pedidos das pessoas. Porque tem pessoas que parecem que necessitam de que o outro faça por ela. Então vivem pedindo favores. E às vezes você, por medo de julgamento, acaba querendo falar o sim. Só que aí pesa, às vezes você deixa de olhar para você, de fazer as suas coisas para fazer pelo outro. E quando você está nessa expansão da consciência, você começa a ter amor próprio, a olhar para si e se colocar como uma pessoa mais importante. Primeiro você se ama, primeiro você se serve, depois você ama o outro, depois você serve o outro. Eu sei que muitas pessoas podem pensar que é um pensamento egoísta, mas não é. Sabe aquela história do avião? Coloque primeiro a máscara em você, para depois você colocar na pessoa do lado? E é exatamente isso. Precisamos cuidar de nós primeiro. E eu costumo dizer o seguinte: se algo que alguém te pediu for te trazer um desconforto, alguma sensação, não faça. Não faça porque não é leve para você. Nós devemos fazer pelo outro quando é leve. Sabe? Quando alguém pedir um favor e você fala assim, bom, estou com o meu tempo organizado, se eu pegar ali 10 minutinhos para resolver aquilo para essa pessoa, para mim tudo bem, não vai interferir na minha vida. Tranquilo, você vai. E a mesma coisa se dizem referente a situações que precisamos tomar decisões. Podemos também usar da mesma forma. Se eu olho para uma situação que eu preciso decidir algo e me traz um peso, me traz uma angústia de ir em direção àquilo, não vai porque não é legal para você, não é confortável para você. Porque se fazemos simplesmente para agradar outra pessoa, onde está o amor por mim? Eu faço pelo outro. E eu fazendo pelo outro, eu vou esquecendo de mim. Eu vou deixando esse meu ser de lado. E eu? Como que eu fico? Aí chega um momento que eu fico tão focado no outro, em ajudar o outro, que aí eu vou ficar doente. Eu vou estar em um momento
em que eu posso me ver até dentro de um fundo de um poço, onde eu não vejo saída, porque eu não olhei para mim. Eu fiquei tão preocupado com medo do julgamento dos outros, em ajudar o outro, em querer salvar o outro, que eu simplesmente deixei de olhar para mim mesmo. E em algum momento isso vai vir à tona. Às vezes o nosso físico, ele nos mostra isso, ele dá esse alerta através de sintomas e de doenças de que algo não está bem. E algumas vezes nós não percebemos isso. Sentimos lá uma dorzinha de cabeça, às vezes uma tristeza que vai se repetindo com frequência e não damos importância, porque o nosso foco está totalmente nesse externo, no outro, e eu não olho para mim. Tem um eu superior, que as pessoas denominam de várias formas, seja eu superior, seja um anjo da guarda, seja uma intuição. Se aquietarmos a nossa mente e silenciarmos, nós encontramos resposta para tudo na nossa vida, inclusive para situações difíceis, porque estamos nessa conexão com a espiritualidade, com o divino. Nós nos permitimos estar nessa conexão. Estando nessa conexão, eu recebo essas informações, porque no dia a dia estamos muito no piloto automático, né? Naquele desespero de toda essa correria. E aí, simplesmente deixamos de olhar para nós, olhamos demais para o outro, para uma vida perfeita do outro, e acabamos nos isolando. São muitos os caminhos para elevar a frequência. E eu digo uma que para mim é primordial e foi por onde eu comecei. Noticiários. Os noticiários baixam a nossa frequência. Quando estamos assistindo o noticiário, já tem estudos de cada 10 notícias, uma é apenas boa. 9 são ruins. Então, quando você olha aquele noticiário e fica aquela repetição, principalmente certos noticiários, né, que eu não vou citar os canais, mas tem alguns que eles são muito alarmantes. A mesma situação repete inúmeras vezes, né, a reportagem. Quando você está em conexão com esse noticiário, o que você começa a trazer para o seu inconsciente? Que aquela é a realidade. Se você vê lá só passando doença, meu Deus, só tem doença, não mostram pessoas saudáveis. Se vê só acontecendo acidentes, meu Deus do céu, só está acontecendo acidentes. Você cria aquilo como realidade. Isso é o inconsciente coletivo que nós nos conectamos. Então eu digo por mim, já tem anos que eu e meu esposo não assistimos no noticiário, nós escolhemos isso. E não quer dizer que você está fechando seus olhos para a realidade, não. Por quê? Inclusive, se nós temos essa conexão com o nosso eu interior, a nossa intuição, o nosso anjo da guarda, nós temos o poder dentro de nós de inclusive emitir vibrações positivas para o mundo, para a humanidade, para as pessoas. Então, se eu fico naquela conexão com aquele noticiário, é claro que eu vou baixar a minha frequência. E se tudo é energia, as paredes da minha casa, os móveis são energia também e vão absorver. Tem lugares que nós entramos em que a energia é muito pesada. Por quê? São situações que acontecem ali e pesam. Então você absorve. Se você está assistindo o noticiário, vai absorver, sua casa vai absorver, você vai absorver e você vai ficar nessa frequência. E aí é como quando você vai começar a sentir melancolia, vai começar a sentir tristeza, mal-estar, porque você está naquela vibração. E para mudarmos a vibração, temos que fazer então o oposto, é ver coisas boas, assistir filmes alegres, é realmente em busca de material, de vídeos em que a gente se conecte e começa a trazer a consciência das mudanças que eu quero ter para minha vida.
Tem muitas músicas de alta frequência, músicas, sons de alta frequência na internet chamam hertz, né? Músicas hertz, porque nós somos seres que temos frequências, assim como o som. Quando você abaixa ele, você aumenta ele. Você baixou, diminuiu o volume, aumentou, aumenta o volume. E a nossa frequência, a nossa energia é da mesma forma. Se estamos vibrando na energia da tristeza, melancolia, depressão, a nossa energia, que é medida inclusive por frequência Hertz, ela baixa. E quando eu abaixo essa frequência, eu vou atrair mais do mesmo. Eu vou começar a atrair energias para ficar pior. É incrível. Vai começar a aparecer pessoas na sua vida que vão começar a se conectar a você. São pessoas que vão só reclamar. Você vai atrair situações para você ir permanecendo. Então você tem que encontrar uma força superior dentro de você para que você mude essa frequência. É possível mudar, sim. É desafiador? Tudo, né, que é para uma mudança para o positivo, ela traz um certo desafio e um certo desconforto e incômodo, porque é fácil termos, assim, por muitos anos, estar naquela frequência das reclamações, dos sentimentos ruins, e de repente você mudar vai trazer um certo desconforto, sim. Inclusive, vai te trazer para algumas pessoas uma certa cartaz. O que é a cartaz? É você trazer no físico. Então, algumas pessoas que, por exemplo, fazem terapias, antes da terapia, elas às vezes já sentem um certo desconforto, porque o nosso físico entende que vai ter uma mudança. Então, pessoas que, por exemplo, às vezes vai fazer uma constelação, ter uma terapia agendada, às vezes pode ter muita dor de cabeça, chega até ter diarreia. E depois disso, depois da terapia, também começa a ter essa catarse. Porque imaginem, são coisas enraizadas de muito tempo atrás, às vezes coisas que trazemos da nossa infância e carregamos para a vida adulta. E de repente você ter que mudar essa chave traz esse desconforto e o físico sente, sim. Mas é importantíssimo cada um de nós perceber que precisa ter essa frequência elevada e conseguimos ir em busca dessa frequência elevada. Podemos amanhecer triste? Claro que podemos. Podemos ficar triste com as pessoas porque tiveram uma certa situação que nos desagradou? Claro que podemos. O que não podemos é persistir durante muito tempo nessas frequências. Porque se persistimos muito tempo, ficamos muito tempo nessa frequência, você vai atrair mais disso, porque sua frequência está baixa. Então, a partir do momento que também você muda a sua frequência para a alegria, para o entusiasmo, isso vai acabar atraindo mais do mesmo. E algo que é de extrema importância na nossa vida, que eleva muito a nossa frequência, é a energia da gratidão. E isso, no dia a dia, estamos tanto nos conectados com esse inconsciente coletivo, com essa correria do dia a dia, que esquecemos de agradecer. E gente, se vocês pararem e pegarem um caderninho e forem anotar o dia, né, de repente chegar aí à noite, antes de dormir, pegar um caderninho e começar a olhar tudo o que aconteceu durante o seu dia inteiro, você vai perceber o tanto de coisa que tem para você agradecer. Eu tô aqui, eu tenho que agradecer que eu estou enxergando, que eu estou ouvindo, que eu tenho todos os membros do meu corpo em pleno funcionamento, em plena harmonia, agradecer a saúde, agradecer que eu tenho um lar, que eu tenho um teto, agradecer as refeições que eu fiz durante um dia. Só que isso passa muito despercebido na nossa vida. E quando estamos nessa busca também da expansão da consciência, essa gratidão ela começa a brotar de uma forma mais natural dentro de nós. Às vezes você olhar apenas para uma planta, você se conecta àquela energia daquela planta, você já está ali agradecendo.
Pegou uma condução, mesmo que está cheia, você agradece, porque você tem essa possibilidade de ir e vir. Não está, às vezes, dentro de uma cadeia, que a pessoa se limita, que ela não pode sair, ou em um hospital, num leito de um hospital, que ela também não consegue se movimentar, depende de pessoas. Então, a energia da gratidão é uma energia que eleva muito a nossa frequência. E eu rapidamente vou falar aqui para vocês 4 itens que podem nos ajudar na expansão da consciência. O primeiro de tudo, que até vocês podem falar assim, isso é óbvio, mas é óbvio, mas é o mais importante, é você querer ir em busca dessa expansão da consciência. Porque a partir do momento que eu quero, eu me permito e o universo e o Criador começa a compreender que você está indo nessa busca e vai começar a te trazer ferramentas, pessoas, vídeos, frases, infinitas possibilidades no seu caminho para que você realmente se conecte a este caminho da expansão da consciência. Porque você vai começar a vibrar e vai falar assim, nossa, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa que tenha consciência expandida. É realmente você ser consciente do que você faz, do que você fala e do que você pensa. E o segundo item é fazer o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você começar a fazer um inventário interno e começar a olhar, falar assim, bom, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu atraio esse tipo de relacionamento? Por que eu atraio esse tipo de chefe? Por que eu atraio esse tipo de situação? Isso é um inventário interno que você começa a fazer. Isso é o autoconhecimento. É quando realmente paramos e o olhar para dentro de si é isso. É se autoconhecer e por vezes vamos começar a olhar para o nosso sistema familiar também e perceber que eu trago bloqueios, crenças, sentimentos ruins, às vezes lá da infância, do pai, da mãe, que agem no meu adulto de hoje. Então esse é o autoconhecimento, é parar e se olhar. E o terceiro ponto, adquirir conhecimento. Isso é de extrema importância. Se eu quero ir em busca dessa expansão, estou me autoconhecendo e vou em busca de materiais. E um quarto item é fazer o bem. E fazer o bem não significa você sair entregando dinheiro por aí. Claro que se você tiver essa possibilidade, você pode ajudar entidades, ONGs, em relação a isso que necessitam, a pessoas. Mas fazer o bem é você realmente começar a ter um olhar de compaixão, de compreensão para aquelas pessoas, para as pessoas que estão à sua volta. E às vezes fazer o bem é simplesmente você dar apenas o seu ouvido para ouvir uma pessoa que está precisando desabafar, que está com problemas na casa dela, às vezes um colega de trabalho que precisa conversar.